Então, boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês e vê-los pessoalmente na segunda-feira foi muito especial. Tá todo mundo vendo minha tela? Podem abrir o mic para me Sim, dizer. Tá, sim, joia. Anne. Então, obrigada, queridos. Eu queria só falar o quanto eu estou feliz de ter podido encontrar vocês rapidamente, pessoalmente, né? Na segunda-feira. Espero que vocês tenham saído de lá mais animados ainda, com mais energia, né? Com mais expectativas, mas tudo muito saudável e com certeza vai ser muito sucesso. Mas foi muito bom e eu queria agradecer aqui novamente a Helena, a Gisele, todos os colegas, né, eu chamo de colegas, somos nós todos pessoas unidas pela educação internacional e que abriram as portas para a gente poder falar com vocês, contribuir com informações, né, do Education USA e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, que está fazendo um trabalho tão bacana no nosso estado. Então, eu preparei esse momento para a gente trocar informações logísticas, práticas, né? Que eu espero que contribuam para vocês na sua preparação para a viagem, que está aí bem pertinho, e também algumas informações sobre interculturalidade, que é uma área fantástica, é uma área que eu tenho interesse e estudo e já trabalhei muito nela e quero poder contribuir com vocês, tá? Rapidinho, só para saber por que que eu estou aqui, né? Afinal, a Annelise, que está aqui falando com a gente hoje nesse momento, eu estou na coordenação do Education USA, que é essa rede ligada ao Departamento de Estado americano. A gente faz parte da missão diplomática dos Estados Unidos e é a área responsável pelo ensino superior, a divulgação do ensino superior nos Estados Unidos. E nós trabalhamos com alunos como vocês, que estão indo estudar lá por um período de 6 semanas, como também atendemos público que quer fazer mestrado, doutorado, uma faculdade, e apoiamos as universidades americanas que estão recrutando aqui. Então, a gente atua no Brasil todo, tem orientadores que estão atendendo pessoas que precisam desse apoio para estudar nos Estados Unidos. Nós estamos desde o Acre, do Instituto Federal do Acre, até a Universidade Federal de Santa Maria. Em todos os lugares que vocês possam imaginar, a gente tem um orientador e a gente treina para que esses orientadores apoiem pessoas como vocês que a gente espera que tenham uma ótima experiência e depois pensem, talvez, na possibilidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos, né, um doutorado. Enfim, e eu estou aqui há muito tempo, há 30 anos trabalhando nessa área, tenho mestrado na área de educação internacional, trabalhei na Universidade de Carolina do Norte por quase 5 anos, como diretora de apoio aos alunos internacionais. Então, eu fazia muito esse treinamento de interculturalidade e apoiava os alunos lá, né? E também faço muito esse treinamento aqui quando o pessoal vai embarcar. Então, a gente gosta muito dessa área de preparação. E, enfim, fiz toda uma trajetória, né, nessa área e por isso eu estou aqui para conversar com vocês hoje. E aí, o nosso objetivo hoje, eu já falei um pouquinho sobre Education USA, quero que vocês saibam que a gente está super disponível depois, quando vocês voltarem também, para dar algum apoio nas etapas seguintes, né, da sua formação. E aí hoje o que a gente vai fazer é pensar um pouquinho no antes, né, da viagem, o que que eu tenho que me organizar para ter nas mãos, para ter toda uma parte tranquila na logística. Depois, quando eu chegar lá, né, e depois, quando eu chegar no campus, o que que eu vou ter que estar atento para ter qualidade e aproveitamento do programa. Vocês devem estar vendo, it's in English, right? E eu optei em deixar em English to make you think about it, tá? Eu sei que vocês estão em níveis talvez um pouco diferentes, né? Tem várias coisas assim de que vocês ainda vão precisar saber. Eu acredito que vocês vão fazer um teste, um placement que a gente chama, né? Um teste lá para ver em que nível ficar e tudo mais. Mas acredito que vocês estejam pelo menos no nível intermediário. Então, eu resolvi deixar o material em inglês
para provocar vocês um pouquinho, vou misturar um pouquinho as coisas e depois também, mas assim, eu não quero, eu quero que vocês fiquem confortáveis para dizer, não entendi isso aqui, o que que você quis dizer com esse termo? Ou depois vocês podem fazer o Google Translator, mas eu acho que uma coisa muito bacana quando a gente é aluno e mesmo no aprendizado de uma segunda língua, que eu sempre tive essa postura, é de não ter vergonha de perguntar e de admitir que a gente tem que perguntar para quem sabe e dizer, ó, isso eu não sei falar, me ensina como é que pronuncia, o que quer dizer isso. Eu sempre fiz isso e sempre aprendi bastante. Então, é uma dica que eu deixo para vocês, tá? Aí eu queria também, antes da gente fazer isso bem rapidinho, eu sei que vocês estão assim bem ansiosos, né? Porque tá, quantos dias falta? Quem quer abrir o microfone para falar rapidinho? Você está contando no calendário. How E many agora days? faltam É. 10 dias, né? 10 dias para viagem. 9. Ah, olha 9? aí, Não. há 9 dias para controvérsia. viagem, 10 dias para chegar. Isso. É mesmo? Não é pouca coisa, hein, gente? Eu saí da coisa aqui porque eu quero que vocês entrem nesse Menti aqui, que tem 10 dias. Entra nesse link e responde a pergunta para mim. How are you feeling today? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Eu tive que fechar aqui porque eu ainda me bato com essas telas e eu não enxergo vocês, mas agora eu vou compartilhar de volta. Vamos lá. Respondam para a gente ver. Espero que dê certo a minha invenção aqui. Vamos ver. How are you today? I need to do. Acho que. Anne, Oi, querida, me ajuda. entra no modo apresentação. Hã? Entra no Start Presentation, aí você consegue ver. Ah, tá. Mas aí, então eu tenho que ir no My Presentations. Go here. Right, I forgot one step, right? Start a presentation, right? Thank Isso. you. Viram como a gente precisa de ajuda na tecnologia? Só que não está aparecendo os resultados, viu? Invento moda depois. Está aparecendo? Não. Eu sei que tem Já, for já. result. Ah, Ah, ok. Here you go. I think I need to. I'm fine. Who else? Por que que eu não estou conseguindo ver aqui? Oh, excited. Yes, you have to send it, okay? I'm fine. I'm great. I'm happy. What else? I need to see 10 responses. Excited, anxious. Yes, I understand that. Happy. Anybody else? Só isso? Ah, o que que é o emoji? What does that mean? Is happiness or concern? What is that? Huh? Okay. All right. Mhm. Stressed. Why? Don't be stressed. Concerned. Ok. Quem está respondendo isso, quer abrir o microfone e dizer por quê? Hã? Don't be afraid to say that. Eu creio Alguém para que ser colocado? Oi, quem abriu o todo mic? Eu mundo, não assim, consigo ver. Pode falar. seu Gustavo, eu acho Oi, que todo mundo tá Gustavo. um pouco ansioso. Eu coloquei ansioso, né? Anxious, Hum, eu acho que todo mundo tá pelo menos um pouquinho ansioso. tá. Mas o ansioso que consegue, que é pelo lado positivo, né? Das coisas Sim, novas, sim. ou tá bom. É, pelos dois, né? Também, caso pensando que alguma coisa pode acontecer, Tá. mas Mas tá tudo bem. Tá sim, certo. sim. Normal, era o que a gente esperava. Agora, eu queria que vocês fossem para o outro, mas também não sei se eu vou conseguir aqui. Vamos lá. é E só continuar, agora? É. continuar no. Ah, é porque a caixinha está em cima aqui, por isso que eu não vejo. And then,
do you consider the same feeling for the word, what you are thinking about the trip now? Quando vocês pensam na viagem, qual a palavra que vem na mente de vocês? Ainda é o mesmo sentimento ou o que que vem na cabeça? Tem shopping na cabeça. Oh Ah, my God. perigo, perigo. Shopping, America. Curious, I like curious. Não vale Copa do Mundo, hein? What else? Yeah, curiosity, United, all right, United States. Uhum, certo. Knowledge. Ok, all right. Muito bem. Então, agora vamos seguir na nossa apresentação e vamos manter isso na mente. Está dando para ver a apresentação, né? Não? Deixa eu voltar, então. Vou voltar e vou fazer aqui. Agora nós vamos entrar no assunto mesmo. Então, eu queria falar da parte prática aqui, mas fiquem também, eu peço que, antes de mais nada, respirem. Já ouviram essa expressão? Breathe. Breathe in, breathe out. Breathe. Respira, sempre, sempre. One day at a time. Eu sempre digo, essa é o meu motto, né? É meu approach, né? Minha regrinha, quando as coisas estão assim, puxa vida, tá uma avalanche de coisas acontecendo, pensa que tudo passa e um dia de cada vez, tá? Tem 9 dias, a cada dia vão tratar de alguma coisa. Agora é prova, é resolver as questões da faculdade, é pensar na mala, né? Mas em cada dia a gente consegue avançar se a gente estiver olhando para frente e tiver tudo organizado, é claro, né? Mas vamos lá, breathe. Viram que o verbo é breathe. You take a breath, já vou lá eu falar, dar uma regrinha. Breath é o substantivo, breathe é o verbo, tá bom? So, breathe. Vamos lá. O que que precisa pensar agora? Nesse momento, a gente está falando até aqui de sentimentos, de como é que eu estou, né? É importante, claro, o equilíbrio emocional para a gente também sentir o corpo bem. Mas pode parecer bobagem, mas é importante aqui parar e pensar o que que eu tomo de medicação, coisas que eu preciso ter à mão, levar a famosa caixinha de emergência, tá? Se você toma remédios de uso contínuo, quantos dias você vai ficar fora? Você tem o suficiente para os remédios? Tem remédio suficiente? Você usa lente de contato? Você usa óculos? Tem um óculos extra para levar? Já fez uma revisãozinha no dentista para não ter nenhuma cárie? Às vezes a gente tem emergências. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, gente, mas ainda dá tempo de resolver pequenas coisas enquanto a gente está aqui ainda e que vocês têm controle, né? As vacinas, eu não sei se isso foi pedido pela CUNY, mas normalmente é necessário, claro, quando a gente vai para um programa de longa duração, precisa, tá? No caso de vocês, é um pouco mais tranquilo, mas se vocês têm uma carteirinha de vacinação e, e têm as vacinações em dia, não custa nada fazer uma cópia ou levar a carteirinha que vocês não percam, né? Mas deixar junto com vocês e ter assim certinho, saber, porque muitas das vacinas que nós tomamos no Brasil são as que eles exigem lá para uma pessoa que vai ficar fazendo o programa completo, tá? E a gente toma aqui, até durante a nossa infância é mandatory, e lá não necessariamente. Então, se vocês têm a carteirinha, pede para os pais ou vê onde que tá? E deixa isso disponível, just in case. Como eu É, falei, oi, pode oi. falar. Analise, sou eu, Helena. Me veio aqui à mente, precisa da febre amarela? A Cune não nos Não, indicou não, nada. não precisa. Na verdade, precisa quando a gente vai, né, para certos lugares aqui no norte do Brasil, mas eu acredito que daqui não. Nunca ouvi esse caso, não custa. Olha, eu sempre sou de verificar antes,
perguntar, eu não sei como foi a comunicação com o Christian, quando ele informou que os alunos precisam, eu acredito que se tivesse essa necessidade, ele já teria avisado. Mas se você quiser só consultar, dizer, is there any vaccination requirement for the students, né? Para eles levarem a documentação, fica interessante ver. E o seguro-saúde eu sei que vocês vão ter, né? Um travel insurance, isso é muito bom. E assim, gente, ter uma cópia e saber onde está, porque quando a gente está com emergência, a gente não tem cabeça para ficar procurando as coisas. Então, pensa, onde eu vou deixar os meus documentos que são importantes, e disponíveis, né? Com segurança. Da mesma forma, vocês vão, quando viajarem, aqui tem a ver com essa parte direita ali já. Quando vocês forem preparar a documentação e as coisas que vocês vão levar na viagem, vocês têm que pegar o passaporte, o I-20, aquele I-20 que vocês utilizaram no visto, né, para a entrevista, é, no caso, a carteira de vacina, a carta de aceite que vocês receberam, né, e utilizaram, deixa tudo isso numa pastinha junto com vocês, tá? E isso é algo que, um lugar seguro, quando vocês embarcarem, se vocês vão usar uma backpack, né, uma mochila, ou então vão ter uma carry-on, uma bagagem de bordo, porque eu já vi casos de alunos que guardaram muito bem os seus documentos dentro da mala que foi despachada. Daí, na hora que chega lá no aeroporto, é uma dor de cabeça, porque você não pode acessar sua mala antes de passar pela imigração. Então, pode parecer óbvio agora, mas já estou dando o checklist para vocês, tá? Por que que eu digo fazer cópia de passaporte? Porque quando vocês estão lá, depois, principalmente, quando vocês ficarem né, no dorm, vocês têm que ver um lugar seguro para guardar. Vocês vão estar num lugar seguro dentro da universidade, mas tem que prestar atenção e ver aonde vai ficar. Vocês vão deixar dentro da mala sempre. Não precisa ficar andando com o passaporte original, é, nos passeios necessariamente. Vocês consultem o Christian, e o outro, acho que é o Patrick, né? Outra pessoa com quem vocês conversaram. Vejam o que que eles recomendam, aonde precisaria ter o documento original, porque uma coisa bacana é que vocês vão fazer um Student ID da universidade, certo? Todo mundo vai ter, porque vai ser assim, o documento muito legal que vai dar acesso para tudo dentro do campus. Então, muitas vezes, esse Student ID, ele vira, é o documento de vocês, ele vai ser útil para entrar num ônibus, para qualquer situação, assim, mais prática que precise de um ID, né, de uma identificação. Então, nem sempre é necessário carregar o passaporte, porque é muita dor de cabeça perder passaporte. Aí tem que ser assim, é o documento sagrado que vocês têm que cuidar. Então, o que a gente pede é ter cópias, daí você deixa, se vocês vão usar uma pochetezinha, onde está o cartão, o travel money, alguma coisa, né? Deixa ali, ou deixa dentro de um bolso. O mesmo cuidado que vocês vão ter com o celular, vocês vão estar numa cidade grande, no campus é tudo muito seguro, mas tem que ter muita atenção com os pertences, né? Para não perder nada. E então ter esses documentos em mão e saber um contato de endereço de destino, se você já tem o endereço do campus e o dorm onde vocês vão ficar, ou então pelo menos o endereço do English Program, do Christian, ou de quem vai ser a referência para vocês numa situação de emergência. Isso é importante ter e, e poder oferecer, inclusive, pode deixar para os pais, né? Para quem quer saber onde vocês estão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? O flight details, né? Ter o itinerário, não custa ter um print ou ter no celular, né? Todo o número dos voos e os horários e tudo, até porque isso é importante vocês visualizarem o itinerário e ter clareza dos horários em que vocês têm que estar em cada etapa, né? Na conexão, não preciso dizer o quão cedo é importante vocês chegarem no aeroporto, né? Ter ciência também
como a gente chama, baggage allowance. O que que é o baggage allowance? Who knows that? Hum? Quem vai abrir o mic para dizer? Sabem o que é baggage allowance? Isso está no site das companhias aéreas. É o quanto vocês podem levar de bagagem. É uma mala, duas malas? Qual é o peso dessa mala? Eu acho que atualmente é uma de 23. Isso também é bem sério. Vocês estão indo numa fase ótima, porque é summer, está muito quente lá. Então, vocês vão poder levar roupas leves, não tem que levar casacão, nem bota, nada pesado. Mas, ao mesmo tempo, lá nos ambientes, já vou adiantando aqui, né? Os ambientes, por conta do summer, do calor, os ar-condicionado é a toda, gente. A gente passa muito frio nos ambientes, inclusive em sala de aula. Então, tem que levar uma jaqueta, tá? Pensando no interno mesmo. E daí se sai aquele calorão e tal, mas qualquer lugar que vocês vão, um ambiente público que vocês vão ficar mais fechados, tem que ter uma jaqueta. Até em museu, em lugares assim, mas claro que lugares que tem muita gente, daí você está se movimentando, não tem problema. Mas em geral, principalmente em sala de aula, é bom ter, tá? E o ar é bem, bem frio. E, e aí tem esse lado, então, de ver quantas malas, e eu acho que é só uma de 23, vocês confirmam, tá? E vejam, o ideal é estar no aeroporto, mesmo embarcando daqui, vocês vão para Guarulhos, é isso? Guarulhos, depois A gente Lyon. vai, pelo menos Guaru- aqui de Foz, né? Uhum, Vai ser as 7 pessoas aqui que é da Unioeste, vão sair de Foz até Curitiba, Curitiba, uhum. Guarulhos, Guarulhos, Nova York. Tava no bilhete, pelo menos. Qual que é antes de Nova York? Guarulhos Guarulhos, tá. Mas e a gente vai certo. para Curitiba antes. Tá. Vocês vão sair no mesmo voo, todos os 10 depois ou não? Do voo internacional? Isso eu já não Acho que sei. sim. Os sete que vem de Foz sabe que sim, mas aí teria que É, ver com o pessoal de não, eu só Guarapuava e Ponta pergunto. Grossa. Não, tudo bem, é só porque daí mais questão daí de vocês se encontrarem, né, de estarem juntos no portão em Acho que algum sim, momento. né? Adriano, você se recorda? Todos Sim, saem sim. de São É, Paulo, todos saem juntos, né? nos encontramos, já em Curitiba nos encontramos. E aí, Perfeito. fomos Ah, juntos. ótimo, tá bom. Então, Então, idealmente, mesmo quando a gente sai de Curitiba, é melhor estar 3 horas antes, tá? Para poder despachar, porque a mala de vocês vai direto. Tem que confirmar isso na hora do check-in, tá? Mas também tem a ver como foi comprada a passagem. Mas eles vão dar os tickets da onde vocês vão encontrar a mala, que é só lá no na imigração, né, depois que vocês chegam nos Estados Unidos. Então, chegar com tempo, todo mundo se encontrar, identificar uma regrinha do aeroporto, eu acho útil sempre olhar a sinalização, se familiarizar aonde tem monitor para ver o número do voo, aonde tem indicação para os portões, para que lado eu vou, para a esquerda ou para a direita, onde tem banheiro. Vai olhando, vocês têm que estar muito atentos. Quando a gente está em grupo, também estar todo mundo atento a todo mundo. Não adianta ter pessoas bem atentas e pontuais, e daí ter um ou dois que se distraem, chegam atrasados e atrasa o grupo. Vocês têm que ter muito esse mindset, essa mentalidade de apoio de grupo, né? Vocês vão ter, eu acho, vocês estão num momento muito especial, vocês estão indo num programa oficial, né? E eu vi muita, assim, vocês entrosados na segunda-feira, eu acho que isso vai ser muito bacana. Todo mundo junto, né? Um colaborando com o outro. Não é virar dependente ou ficar só ali no grupo. Depois a gente vai falar de quanto é bom interagir com os locais, Hum. né? Não ficar na patotinha brasileira. Diga, Helena. Se me permite, é, nos aeroportos, todo o processo, né, que vocês vão estar nesses ambientes coletivos, inclusive nos passeios, nunca
façam nada sozinho, no sentido de se afastar do grupo sem avisar ou sem ir junto com Isso. alguém, mesmo que seja para ir ao Ao banheiro, mesmo que seja banheiro. para comprar uma Isso, água, nunca façam isso. sozinhos. É isso aí, Helena. Eu ia reforçar mesmo isso que pode parecer bobagem agora, mas todo mundo está se procurando, né? Então, às vezes, você se afasta, se distrai, o grupo para ir procurar alguém. Não, claro, tem a facilidade do WhatsApp, mas nem sempre a gente tá, não é para ficar no WhatsApp o tempo inteiro e perder a experiência, né? Tem que equilibrar essa questão do virtual com a presença física. E a mesma coisa com família, né? Então, emergency contacts que a gente põe aqui, vocês têm que ter um contato da família, mas vamos dizer que você tenha alguma situação quando estiver lá, não adianta procurar os pais aqui pedindo ajuda quando é algo local. Você não vai querer preocupar pessoas que não têm acesso ao que possa fazer para ajudar vocês, né? Então, sempre tem que ter um protocolozinho assim, ó. Tô numa situação, estou aqui no museu, saí por uma porta, a galera foi pela outra, com quem que eu falo? Então, vai ser o Adriano, vai ser quem é a pessoa que eu vou procurar. Vocês devem ter um grupo, né, de organização também, um grupo de WhatsApp, mas assim, sempre com a mentalidade de um ajudar o outro e para o benefício do grupo, né? Porque vocês estão todos com o mesmo objetivo. Então, quando a gente chega, né, falando nisso, dessa coisa onde eu tô, né, tô indo, tô com a cabeça lá já, eu tô com a cabeça aqui, daí quando eu tô lá, a minha cabeça vai ficar lá, né, e o pessoal em casa aqui vai querer saber notícias. Então, chegou, tá embarcando, fazer stories ou postar cada minuto. Isso assim, sou eu comentando com vocês numa boa. Momento de curtir cada coisa, tem muitas coisas que são o momento de vocês, único e intransferível, que muitas vezes a gente fica querendo avisar todo mundo, estou, né, entrei no avião, saí do avião, né? É bom e não é, porque as pessoas vão se acostumar a receber notícias a cada 10 minutos, aí quando vocês se silenciam, eles vão ficar preocupados. Então, a minha sugestão é criar um padrão de comunicação, deixar claro para todo mundo aqui: olha, galera, estou indo, vou viver minha experiência, vamos conversar de vez em quando, vou mandar notícias, quando eu chegar, quando chegar no campus, manda foto de tudo que tem direito, mas procura viver o momento lá também, tá? E deixa isso claro para o pessoal. Eu tenho certeza que os pais estão super orgulhosos, a família quer saber que vocês estão bem, mas eles não vão querer que vocês percam a oportunidade de viver o momento lá para ficar reportando aqui, né? Então, isso é muito importante, saber o que compartilhar, onde, como, né? Para vocês não perderem esse momento que é único e exclusivamente seu, né? Então, give yourself time to adjust, porque vocês vão estar vivendo a cada minuto coisas novas, né? Então, você precisa se sentir nesse ambiente para se adaptar, né? Então, definir que vocês vão ligar para casa no tal dia, se isso ajuda, é melhor, para ninguém ficar pedindo coisas em horas que vocês não podem. Inclusive, nas horas de aula, vocês vão estar em aula, vocês não podem, mesmo com pequena diferença de tempo, ninguém vai sair da sala de aula para atender uma ligação ou, né, é do Brasil. Se for emergência, é óbvio, mas, no geral, você não vai perder os preciosos minutos lá para estar conectado com o Brasil, né? Então, conversar sobre isso. E aqui são as dicas que eu acabei falando aqui, né? E aprender como andar pelo campus e tudo mais, isso vocês vão ter muita orientação da própria universidade, tá? Quando chegarem lá, o pessoal vai levar vocês num campus tour. As universidades são enormes, né? A CUNY, vocês viram, são vários campos. Vocês viram quando eu falei lá na segunda-feira? Uma coisa que eu recomendo, vocês deem uma boa olhada. Todo mundo já olhou o site, além de ver fotos, já deu
assim, uma estudadinha sobre o que é a CUNY Staten Island, College of Staten Island? Tiveram uma chance de olhar e saber da instituição? Sim ou não? Que gente silenciosa. Olha só, dá uma olhada, faz o homework. Olha, eu vi que vocês vão visitar research facilities de vários programas lá. Dá uma olhada antes para ver o que são as áreas. Se preparem para fazer perguntas. Eles gostam quando as pessoas fazem perguntas e se pronunciam e falam, porque mostra interesse. Então, deem uma olhada no site, vejam a infraestrutura que vocês vão conhecer pessoalmente, tá? Essas dicas daqui podem parecer bobeira também, mas assim, são bem úteis e básicas, tá, gente? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem imposto de sobrevenda de produtos embutido, né? A gente pega uma taxa lá, tem que pagar tanto, é X, eu pago. Nos Estados Unidos, todos os lugares, você paga o valor, tem depois a taxa. Tá? Então, se você está pagando $10 uma camiseta, quando você pagar no caixa, vai ter, provavelmente, Estados Unidos, eu acho que está perto de 10% sales tax. Isso muda de estado para estado. Então, essa camiseta, se for 10%, ela não é mais $10, ela vai ser 11. Parece bobagem, mas isso impacta no custo das coisas, tá? Então, É, isso é comum. Diga, Marcos. segundo o professor Shiro, tá em 8,8% o Nova imposto. York? Em Nova York, Oh, que bom! Teve uma vez que eu estava a 10, então baixou um pouquinho. Tem estados que é 5, tem estados que é 6, tem Delaware que não tem taxa nenhuma, tá? Então, varia de estado para estado, mas 8,8, então, good for you. Quase 10, né? Ó, o que que é tipping, gente? Tipping is expected in restaurants, usually between 15 and 20. É to tip. Gorjeta. Hum? Diga, É Carolina. gorjeta? A gorjeta. Aqui a gente não inclui 10% quando vai no restaurante. Tem 10% e não tem, apesar de que isso está mudando um pouquinho no Brasil. Tem restaurantes que você tem que pagar separado, né? Mas lá, sempre é separado. Os garçons não têm salário fixo, eles dependem das tips. Então, é normalíssimo e esperado por todos, quando vocês vão pagar conta, paga $20 o sanduba que vocês comeram, 15% tem que deixar, 15% deixa a mais para o garçom, tá? Isso é praxe. 15 ou 20? Student, né? A gente é estudante, está com um budget apertadinho, pode dar 15, não precisa dar os 20, tá? Mas tem que dar alguma coisa. Aqui, outra coisa que, assim, eu até deixei isso aqui, eu tinha num outro material, resolvi deixar para vocês podem estranhar. É muito comum no Brasil a gente ter no banheiro papel higiênico, né? Ter o cestinho. Lá não tem isso, é tudo direto, você joga na patente, tá? Não precisa pôr. Inclusive, isso é muito, a gente orienta muito o aluno que vai ficar em host family, que eles ficam procurando como é que eu faço e tal, mas é sem problema. Outra coisa, o que que é tap water? Tap water é água de torneira. Lá é comum as pessoas beberem água direto, tá? Não é grande problema. Mas, inclusive, alguns restaurantes, você recebe lá uma jarra de água, que é tap water. É praxe servir um copo só e tal, ainda mais no verão. Mas normalmente a gente compra água mineral, né? Mas se precisar, em alguma situação, vocês podem tomar, não tem problema. Comer sozinha é comum, é normal, isso já é uma coisa cultural, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E greetings, né? What is greetings? Greetings. Hi, how are you? How are you? Americano, em geral, as pessoas fazem contato de olho e te cumprimentam. Hi, how are you doing? Uma coisa assim, meio protocolar, mas todo mundo se cumprimenta. Ninguém sai se abraçando, se beijando já num primeiro momento, tá? Talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas a gente vai reforçar um pouquinho. Não é nada errado, nada
estranho, pode ser para nós, porque questão cultural é o que nos é familiar. Mas vocês podem cumprimentar sem necessariamente beijar ou abraçar. Só faz hi, how are you? Às vezes, se é uma pessoa mais um professor, você pode dar a mão e cumprimentar, né? E as festas geralmente são em espaços mais públicos e também mais cedo. É, essa história de jantar às 8, 9 da noite e ir para balada às 11, meia-noite é muito raro. Apesar que Nova York até acontece, né? Porque é uma cidade cosmopolita gigante que tem o mundo inteiro dentro dela. E vocês estão indo para isso. Mas sabe o que é legal na experiência de vocês, gente? Por isso eu estimulo vocês a pesquisar a instituição. And there is also about the campus life. Por quê? Porque vocês estão indo para Staten Island, que é como se fosse um subúrbio, né? É um borough. São 5 boroughs, né? 5 distritos, e um deles é Staten Island, que exige que você atravesse de barco, né? E ali é como se fosse uma cidade pequena, como se fosse região metropolitana daqui de Curitiba, São José, o Campo Largo, para quem é de Curitiba, mas vocês, acho que todo mundo em suas cidades tem uma região metropolitana. Então, vocês vão estar num campus que vocês vão ter esse senso de cidade pequena, que é muito legal, tá? Que é seguro, as pessoas são very friendly, vão cumprimentar vocês, vocês vão cumprimentar de volta e tal. Mas, e ao mesmo tempo, no fim de semana, vocês vão passear numa cidade que tem gente do mundo inteiro que está em ebulição, é claro. Eu brinquei, não dá para pensar na Copa do Mundo, mas é inevitável. Vocês vão cruzar com gente do mundo inteiro, Nova York está borbulhando, e muito brasileiro também, né? Esse material eu vou compartilhar com vocês, eu não vou me alongar aqui, mas eu deixei esse material aqui porque vocês vão estudar lá também, tá? E aqui tanto serve para communication online, como pessoal também, ou como por escrito. É, cuidar para quando se dirigir aos professores. Eles são informais? São. Your English instructors will be very friendly and nice. Are they very intercultural sensitive? Yes, eles já estão habituados a trabalhar com alunos internacionais. Vocês vão estar com alunos internacionais e vão entender de diferentes culturas também, né? Vão perceber pessoas mais quietinhas, que têm mais dificuldade em pronunciar, como vai ter gente mais falante, mais à vontade. Os brasileiros, em geral, são super sociable. Vocês vão se dar muito bem. E são hard workers, né? Mas o professor é o professor, ele é uma autoridade. Então, cumprimentar, assim, educadamente. Se você for escrever para ele, não escrever telegraficamente, escrever corretamente, boa tarde, né, entendeu? Não é tão informal assim, tem que ter cuidado quando se dirige. Como eu acredito que vocês façam com os professores de vocês também aqui, né? Mas o brasileiro geralmente é bem mais informal e eles são mais formais e mais estruturados em tipo assim, dá para marcar uma hora para conversar com você, né? Tem um horário, vamos ser pontuais, né? Enfim, é muito importante ter esse cuidado, né? E outra coisa, daí eu deixo aqui para vocês olharem depois esse material. O academic environment, como eu falei, né? Eles esperam participação, reação, levantar a mão e pedir para falar, responder, esperar um falar, o outro falar, né? Não fazer overlapping, nós somos muito empolgados, falamos tudo ao mesmo tempo, isso deixa o americano meio atordoado, mas procurem, tá, ser claros e se pronunciar, aproveitar as aulas e ser participativo, tá? Ser pontual, ser consistente, tudo isso, por que que eu estou trazendo? E vocês vão ter esse material, porque daí eu entro nessa parte cultural, né? É, Estados Unidos e Brasil têm diferenças culturais, como todo país, né? Todos os países têm suas diferenças. Lembrando, o que que é cultura, né? Cultura é algo muito subjetivo e muito abstrato,
Porque cultura não é algo que a gente nasce com ela, gente. Cultura a gente adquire. Vamos pensar nisso, que a gente absorve e passa a internalizar valores, é, percepções, comportamentos que estão em torno da gente. A gente aprende quando criança a se comportar, a gente aprende uma língua, a forma de usar a língua, a forma de usar o corpo, de se expressar, tudo isso é adquirido ao longo da vida da gente. E isso está dentro daquele ambiente onde a gente está. Então, é, cada país tem as suas diferenças, né? A sua forma de ver o mundo vai ser, vai acontecer a partir do que você aprendeu e a forma que cada um de nós, como seres humanos, interpreta essas coisas, né? De maneira positiva ou negativa, mais aberta, menos aberta. E a beleza da convivência com pessoas de outras culturas, que é onde eu quero chegar aqui, é que a gente passa a perceber que não tem nada certo ou errado, tem formas diferentes de fazer. Formas em que cada um, na sua formação, foi adquirindo esses valores, essas ideias, e foi se comportando e se relacionando com a sociedade da forma que foi adquirindo. Mas nada disso precisa ser eterna e igual sempre. Quando a gente vai para uma outra cultura, a gente passa a ver outras perspectivas, né? Outras formas de fazer certas coisas que podem ser adotadas por vocês ou não, né? Então, isso vai acontecer muito intensamente para vocês, né? E no caso aqui, para só pontuar coisas, isso é um assunto muito vasto, mas só para colocar o olhar, né, da cultura no Brasil, enfatiza o quê? A, o relacionamento, a atenção é multidirecional, a gente é muito disperso porque nós temos esse olhar de contexto, né? A gente é mais flexível, são aspectos, são características da cultura brasileira. Já os americanos, eles são mais no foco do individual, né? Nós somos mais coletivos, eles são mais no foco da pessoa ser independente e individual. E é, o que a gente olha mais lá é coisas mais estruturadas, mais organizadas, mais alinhadas, inclusive em termos de tempo. Percepção de tempo é algo muito forte nas diferenças culturais, tá? A gente diz que no Brasil a gente usa o tempo para nos servir. A gente ajusta o tempo de acordo com as nossas necessidades. Nos Estados Unidos, a gente se adapta ao tempo. Se existe um horário para cumprir, eu tenho que me virar para me adaptar àquele tempo, não o contrário. Enfim, são várias coisas que a gente precisa levar em consideração, mas aqui eu só queria trazer aspectos como a gente brincou no começo: horário, pontualidade, cuidar com isso, né, de estar nas aulas em horário adequado, né, horário que foi pedido. Vocês, de novo, como a Helena frisou, em grupo, né, avisar quando está saindo, quando tudo impacta, né? E aí, se um é atrasado, todos vão atrasar. Então, tem que sempre pensar, se eu sou um pouco de atrasar, eu vou ter que fazer muito esforço para não atrapalhar o grupo que está me esperando. E vocês vão fazer muita atividade em grupo. Vão fazer muita coisa em que eles vão dizer, ó, vocês têm 10 minutos para ir no banheiro, voltar aqui, nesse ponto. Tem que estar cumprindo isso o tempo inteiro. Então, tempo é importante, até para vocês aproveitarem ao máximo tudo que eles estão programando para vocês, né? A outra coisa de comunicação, eu falei do individualismo, né? Que eles procuram sempre ser independentes e tal, por isso eles valorizam a participação nas salas e o teu posicionamento, né? É, eles são ao mesmo tempo friendly and informal, né? Mas assim, é o friendly que deixa vocês à vontade, mas também não é um friendly que vai se invadir a privacidade de cada um. O que eu sempre digo em interculturalidade, quando a gente está num país diferente, a palavra mágica é observar. Observar o comportamento das pessoas, observar a forma que as pessoas estão se relacionando
e respeitar isso, não julgar, mas procurar se colocar naquele ambiente para para se ajustar a ele de uma maneira saudável, né? Comunicação também, né? A gente é muito de trazer o contexto, de dar detalhes, e eles são mais diretos, né? São mais assim, não dá, não dá. Ah, professor, posso chegar um pouquinho mais tarde? Não, não, não dá. É esse horário. Ele vai dizer sim ou não e não vai dar meio termo. E isso não é ser agressivo. Muitas vezes eu estou usando o professor. Às vezes tem um amigo que pode dizer: Ah, eu não vou com você, eu estou ocupado. Você pode dizer: Credo, que grosso, falou não para mim. Mas isso não é problema para eles. Eles estão sendo assertivos e diretos. E aí até existe um material sobre o Brasil, um livro que chama The Cordial Brazilian, When Yes Means No. O brasileiro não sabe dizer não. Ele diz não falando sim ou talvez, e só confunde o pessoal. E isso virou um livro de uma americana do Texas, e eu tenho esse livro aqui. E posso fornecer para quem quiser saber, é muito interessante. É a pura verdade, a gente não quer ser antipático, então a gente não sabe dizer não, mas não há problema nenhum de dizer não, gente. Pode dizer não, desde que você tenha um argumento, é claro, e não e fique na sua, né? Vocês já ouviram falar em culture shock? Choque cultural é um termo que todo mundo usa até para diferentes situações, mas isso é comum acontecer quando a gente vai para uma cultura nova. Ele tem várias etapas, né? E eu estou deixando aqui porque mesmo por 6 semanas, né? Isso é muito comum a gente ter quando está assim um programa de longa duração. Mas 6 semanas é o suficiente para vocês sentirem as várias etapas. Eu queria só dizer que isso é normal, tá? Diga, Marcos. Eu só vou dizer que daqui uns 2 minutos eu vou precisar sair, porque daí eu tenho que pegar ônibus, tá bom? Eu vou precisar sair da reunião, tá bom? Tá bom, obrigada por avisar. Então, vocês estão hoje no momento de anticipation, né? Que é aquilo que vocês falaram no início. Estou excitado, estou excited, estou nervoso, estou estresse, né? Mas cheio de expectativas para a ida, com razão. Quando a gente chega no momento, né? Tá lá, estou chegando no campus, vai ter o momento do honeymoon, que a gente chama, que é o momento da lua de mel, que está tudo lindo, maravilhoso. Mas depois que passa essa etapa, a gente começa a lidar com as diferenças com as quais a gente tem que se adaptar. E isso pode gerar um pouco de desânimo, de desencorajamento, ou então de saudades da família, né? Tem dias que a gente acorda assim, ah, que droga, puxa, eu queria estar em casa, tem alguma situação em casa que você gostaria de estar lá. E aí, isso gera um pouquinho de chateação, mas faz parte do processo de adaptação. Inclusive o cansaço mental, porque você faz tanta força para se adaptar, gravar onde você está, tudo pode ser referência diferente, sinalização, a comunicação, você quer tanto dar certo, né? Cuidar, eu estou falando aqui, cuida com o professor, seja respeitoso. Vocês vão estar representando um programa oficial do governo do Paraná, vão estar lá como os nossos embaixadores, então tem um papel, né? A gente está ali sempre se cuidando para estar fazendo um bom papel, ser um bom aluno, participar das atividades, então a gente fica mesmo cansado, é uma second language, né? Intelectualmente cansado. Mas nada disso é algo permanente, porque a gente vai se adaptando, vai aprendendo os macetes, conhecendo o que vai fazer. Já no dia seguinte é mais fácil, já achei a sala de aula mais rápido, já consegui falar melhor com o professor, então você vai se ajustando à cultura de uma maneira mais legal e vai relaxando e aproveitando mais, né? Então, isso também pode acontecer em momentos diferentes, em situações diferentes para cada um de nós, porque somos diferentes. Então, tem pessoas que se adaptam mais rapidamente, outras menos, algumas são mais tímidas, não vão querer assumir que estão sentindo alguma coisa, outros já vão comentar com o colega. Isso
tudo tá ok. Só queria avisar que isso é ok, mas é claro, ninguém quer que alguém fique triste das 6 semanas, fique 2 semanas lá arrasado, achando que não está gostando. Isso não é legal. Mas ter dias em que está melhor e outros menos, né? Menos empolgado, não há problema, porque vocês estão passando por um processo de adaptação. Então, tem dias que a gente tem homesickness, alguém conhece esse termo, to be homesick? O pessoal pode dizer para vocês, are you homesick? Né? Puxa, tá aqui, oh, you won't feel homesick because you have so many Brazilians in New York today. Né? Não vou ter saudades. Ou vou ter saudades. Yes, I feel, I'm homesick a little bit, but I'm happy to be here. Né? Ou, tipo, ficar desorientado, se perder no campus e dizer, ai, caramba, que vergonha, por que que eu fiz isso? Né, vocês vão estar sempre em grupo com o pessoal apoiando, mas pode acontecer de ir para o lado direito, era para a esquerda e tal. No problem. Acontece, não fiquem bravos por isso. Perder o sono ou dormir demais é um sintoma de culture shock. Pode acontecer um dia ou 2 dias, quando vocês realmente vão estar cansados, mas não é algo que deva acontecer por vários dias. Tudo muito normal, tá? E aí, na verdade, esse slide devia estar um pouquinho antes, que era para mostrar para vocês esse cultural iceberg nos mostra exatamente como funciona a cultura, o que que é a representação da cultura, né? E o que está escondido, vamos dizer assim, no iceberg são as coisas abstratas que se refere à cultura. Então, noção de cortesia, conceito de tempo, se tempo é importante ou não é, conceito de espiritualidade, os meus estilos de comunicação, a questão do espaço, do tempo e tudo mais, isso tudo abstrato, até eu pôr isso em prática através do quê? Através dos relacionamentos, através alimentação, comida, é uma representação muito forte das culturas e a forma que a gente come. Se eu como sozinho, não tem problema numa cultura em que as pessoas valorizam a independência. Se eu sou de uma comunidade coletiva, por exemplo, no Brasil, a gente come muito em família, né? E almoço em família é muito importante. A gente tem todos os rituais de almoço e alimentação, que comida tem um valor especial numa comunidade ou numa sociedade coletiva como o Brasil. É, os holidays, né? Os feriados, as questões, os rituais religiosos, tudo isso é simbolismo da cultura. Isso são as coisas que aparecem, então, acima do iceberg, né, na ponta do iceberg. Mas elas são representações do que é abstrato na cultura. A outra coisa que eu queria enfatizar também é a parte de contato que eu falei lá no começo, né, gente? Procurem prestar atenção, tá? Sem julgar. É realmente algo que. E tem algumas pessoas que hoje em dia está tão comum, né? Brasileiro gosta de abraçar, que tem pessoas que não sabem, as pessoas sabem que você é brasileiro, eles pedem, eles, you like to hug, let me hug you. Aí você deixa, tá? Isso pode acontecer, como pode ser que a pessoa fique meio longe, principalmente os asiáticos, e não achem que isso é antipático, não. Assim, não dá para chegar perto. É o estilo da cultura deles, não tem problema nenhum, tá? É, só para ter cuidado realmente, quando está num lugar, você está numa loja, bateu numa pessoa, sorry, excuse me, né? Porque eles respeitam muito o espaço deles, o espaço do entorno deles. Aqui é, tem algumas dicas também que eu adaptei para vocês, né? Para aproveitar. O que que é um active learning? É a pessoa que está atenta, isso que eu falei, de eu dar uma olhada no site, saber um pouco sobre a universidade, participar das discussões, visitar o campus, conhecer a estrutura do campus, né? Você está ativamente absorvendo muitas coisas bacanas que a universidade está propiciando para vocês, e o programa, né? Conhecer, que mais? Conhecer as atividades que acontecem no campus. Com certeza o pessoal do CSI vai estimular vocês
para participar de atividades que acontecem dentro do campus. Vocês vão estar lá no summer, verão é mais vazio, mas tem muita gente que estuda no summer. Então, vocês vão ter chance de conhecer americanos, de conhecer internationals. Procurem ficar em grupo quando precisa estar, mas nas horas das aulas e nas horas que tiver relacionamento com outras pessoas, procurem conhecer pessoas novas, para fazer novas amizades, abrir novos canais de comunicação e talvez amizades para o futuro, pessoas que vão querer vir para o Brasil. Isso é muito bacana, acontece muito. Então, ser aberto e ser flexível, open mind, né? Não julgar, não se precipitar em conclusões, observar e desejar aprender com as pessoas novas com as quais vocês vão conhecer, tá? E sempre, é claro, ter as pessoas de apoio, como eu falei. Quem é a pessoa que eu procuro se eu estiver precisando de uma ajuda? É alguém é uma pergunta sobre o programa, sobre que horas vai acabar a aula amanhã ou qualquer coisa assim. Quem é o professor? É o professor? É o coordenador que vocês vão conhecer lá no primeiro dia? Ah, eu preciso saber uma coisa do meu seguro-saúde. Quem é a pessoa aqui? É o Adriano, vai ser a ponte com alguém daqui, do apoio aqui da universidade, né? Saber os canais de comunicação, sempre perguntar, ser proativo para buscar a informação da melhor maneira possível, né? Aí, claro, a gente sempre olha um healthy adjustment, uma adaptação saudável, ela vai vir através da gestão das tuas expectativas. Entender que as coisas têm que ter um planejamento, que a gente espera que as coisas deem certo, mas que vocês também tenham a flexibilidade para lidar com o que pode ser diferente. Pode acontecer, e isso é uma das coisas mais legais, porque ninguém sai de casa para ir para o óbvio e para a mesma coisa. Se a gente viaja, a gente vai para o novo, a gente vai para situações que exigem nossa adaptação, situações inusitadas e diferentes que exigem que a gente pense diferente. É isso que nos faz amadurecer e crescer. Então, a adaptação é algo que não é para conformar-se com nada, mas é entender e respeitar diferenças e se ajustar de uma maneira saudável que beneficie a você no seu jeito de ser, mas também seja respeitoso com as pessoas que estão interagindo com você. E é aí que a gente encontra o poder transformativo, que eu digo que é um transformational learning, né? O aprendizado que vocês vão buscar lá não é só, estou melhorando o meu inglês. Sou eu como aluno de uma universidade no Paraná que está indo, que vai conhecer muitas coisas novas, vai me abrir 1000 ideias para minha carreira futura. A gente quer que seja transformador para você, né? Então, eu trouxe finalmente, eu já estou acabando, esse modelo de uma estudiosa de interculturalidade, que é muito legal. Eu deixei o source ali, a fonte para vocês. Então, o que que nos ajuda numa adaptação? É lidar com a rotina, se sentir confortável numa rotina, criando essa rotina dentro do que o ambiente te oferece, mas com respeito à tua individualidade, né? Mas aprender sobre as coisas locais para poder navegar na cultura de maneira mais fácil. Por exemplo, entender a cafeteria, onde eu vou almoçar, onde vocês vão ter as refeições, e escolher o que é mais adequado para mim. A gente se bate no começo, depois já entende, né? E vai vendo o que que é bom. Entender os schedules, né? Os horários de transporte, horário de aula e tudo mais, e ter isso como parte da tua rotina. Reactions é como que eu respondo às coisas que acontecem que são inesperadas, né? Então, eu vou fazer tudo para ir dentro de um planejamento, mas se tiver algo inesperado, qual é o plano B? Qual é a minha flexibilidade? Então, as reações, eu costumo dizer, uma situação inusitada pode ser uma coisa, um inferno, um dramalhão, como pode ser uma situação tipo que depois eu vou acabar rindo e dizendo, caramba, aprendi, paguei um mico aqui, mas nunca mais vou esquecer.
e depende da atitude da gente, a reação pode ser péssima, como pode ser ótima, como a gente pode ponderar sobre ela e tirar o aprendizado, né? Tudo depende da nossa atitude. Nossos papéis, né? De identificar eu como estudante, o que que eu estou sendo aqui, qual é o meu papel, eu como roommate, vocês vão estar num dorm, uma das coisas que tem lá de regra muito importante, a questão do silêncio, a questão de respeitar as regras de cada dorm, vocês vão ter orientação. Tem uma pessoa que chama RA, Resident Assistant, que geralmente é um aluno, que é o coordenador de cada andar. Essa pessoa dá todas as dicas para vocês. Aonde tem uma cozinha, onde eu posso usar esse micro? Pode, está aqui. Posso deixar algo na geladeira? É aqui a geladeira. Posso beber? Gente, antes que eu me esqueça, questão de bebida alcoólica nos Estados Unidos é muito séria. Tá todo mundo me ouvindo aqui? Please, please, please. Tá bom, galera? Under 21. Nós temos alguém abaixo de 21 aqui? Deve ter, né? A Helena, é que eu estou vendo só a Helena, alguns de vocês, não posso ver Acho todos. que todos são menores de 21 anos. Meus Menos o queridos, Adriano. querida, Já ia me menos manifestar aqui. Adriana, olha a tua responsabilidade. Queridos alunos, my dear students, vocês não podem beber, period. Tá? A Caroline está rindo, mas não pode, meu amor, não pode e não pode. É uma situação muito séria. Não pode no dorm e não pode, para vocês terem uma ideia, a pessoa mais velha, pode ser o Adriano tomando uma cerveja, se ele for pego tomando a cerveja na frente da Caroline, he is in trouble. Ele vai estar. O adulto que está junto de alguém que bebe, menor de idade, é um problema muito sério. Muito sério. E a gente não quer isso com vocês, por favor, tá? Não pode em público, vocês vão ver situações, vão ver pessoas que vão estar bebendo, mas eu tenho obrigação de alertar vocês. Eu trabalhei 4 anos numa universidade americana com alunos internacionais. Eu tive que lidar com situações assim, com alunos de várias culturas, que, assim, caso de ter ido preso, porque ele bebeu, menor de 21. E aí a gente tem que lidar com isso. E não é só porque é estrangeiro. Qualquer pessoa menor is in trouble. É uma questão séria nos campi universitários americanos e a gente tem que cuidar, tá? E aí, então, só reforço, né, Annelise, então está totalmente proibido. E lembrando, né, que o próprio secretário, o governador, todos comentaram, vocês estão indo como embaixadores representando o Isso. Paraná. Então, né, não é uma questão apenas individual, qualquer tipo de problema que isso possa ocasionar, é uma questão aí pública, né? Então, Pública, exatamente. Reflete num programa, né? No programa como um todo. Vocês são sponsored students, então não é só individual, bem lembrado. E aí, assim, gente, isso é o de menos. É o de menos, vocês vão ter tanta coisa bacana, tanta coisa. Então, procurem saber as regras, tá? Procurem cuidar e respeitar, né? E eu tenho certeza que vocês vão fazer um papel lindo. E tanto é que daí as outras duas ali, relationships, né? Quando a gente se conecta com pessoas e vocês vão fazer amizade com gente do mundo todo, vocês vão sentir o suporte, o apoio e a conexão entre vocês, né? A troca entre vocês, saber que está ali todo mundo se ajudando, porque é para o mesmo objetivo, que vocês sejam bem-sucedidos no programa. E nada disso acontece se a gente não tiver autorreflexão, self-reflection, né? Se vocês não trouxerem isso para pensar em quantas coisas bacanas isso vai gerar para a vida de vocês, né? Daí não faz sentido. Então, é todo um conjunto de coisas, por isso eu gosto desse modelo, porque ele nos mostra todos os componentes que ajudam a gente a ter um processo bem-sucedido de adaptação, né? E aí é a Kate Berardo, a pessoa que eu citei aqui como referência, né? Desse modelo. Quem quiser saber mais, eu tenho material. E aqui eu deixei um WhatsApp with Culture, que é um free online cultural training que eu uso há muitos anos.
É muito legal, da University of the Pacific, é um link que leva vocês para várias perguntas, assim, e várias dicas sobre adaptação cultural, e é bacana também, se alguém tiver tempo de olhar, né? Aqui estão os nossos contatos, contato do Education USA para vocês. Queria dizer também rapidinho, talvez vocês já tenham pensado nisso, uma coisa meio protocolarzinha também. Se quiserem levar alguma coisa do Brasil, tá? Falando, como a Helena disse, vocês vão ser embaixadores, sobre o Brasil, sobre o Paraná, o pessoal pergunta muito: ah, da onde você é? Você é do Rio, de São Paulo? No, I'm from Guarapuava, I'm from Ponta Grossa. Pensa, I'm from the southern region of Brazil. I'm from Paraná State. Pensa no que você tem de highlight da tua cidade, tá? O tamanho da tua cidade ou da tua universidade, it's a state university. Tenham o teu elevator pitch, o teu blurb, né? O textinho que vocês possam se apresentar e contem para eles aonde fica o Paraná, o que vocês estudam, o que vocês gostam de fazer, como que é o Brasil. Eles fazem muitas perguntas sobre isso. E se puder levar alguma coisa, levar uma bandeira brasileira com certeza, talvez em algum momento eles peçam para vocês falarem na aula, fazer uma apresentação, falar um pouquinho sobre o Brasil, vocês vão estar lá representando a gente, tem que saber algumas coisas, tá? Então, pense em levar uma bandeira. Hoje, com a história da Copa do Mundo, tá cheio aí nesses camelôs, assim, um botãozinho, uma bandeirinha, alguma coisa que vocês possam. Depois fez amizade com aluno, sei lá, um aluno francês, um aluno coreano, um aluno da África do Sul, sei lá. E, ó, tá aqui, ó, pega isso aqui é lá do meu país, né? Qualquer coisinha que eu costumo levar sempre alguma coisinha para dar um presentinho, talvez uma lembrancinha para o Christian, para o Patrick, que vocês vão ter mais contato, né? Um gift of appreciation, como a gente diz, um pouquinho protocolar, mas eu acho que vale a pena pensar, tá? Às vezes. Annelise, desculpa Oi. interromper, posso dar uma sugestão para os estudantes? Eu não localizei aqui o levantar a mãozinha, por isso que eu interrompi. Não, querida, não tem problema. Desculpe. Pode falar, Cibele, por É, favor. inclusive, vocês podem levar algum material da universidade de vocês. As Ótimo. universidades, elas têm materiais produzidos, né, em outras línguas, tanto a UEPG, a Unioeste, a Unicentro. Então, levar algum folder da universidade, alguma revista, falar com o assessor de relações internacionais da universidade de vocês, quem é da Unicentro aqui no nosso caso, né, Adriano Perfeito. e a Maria Clara, a gente pode também, enfim, ter, né, à disposição alguns materiais, porque, né, como somos, né, seremos representantes também das nossas universidades lá, levar esse material, né, e ele também serve como a Annelise mesmo falou, para alguma apresentação, então fica essa dica. A Desculpa ter dica. interrompido. Perfeito, Cibele, adorei, porque eu também sempre trabalhei em International Office, a gente sempre tem flyers em inglês, informações. E outra coisa útil, é uma coisa que eles adoram, sonho de valsa, se alguém quiser levar, comprar, fazer uma vaquinha, levar um pacote e dar um bombom, o pessoal curte, e pode ser paçoca também, só que sempre, believe it or not, tem que perguntar, are you allergic to nuts? Tá? Porque amendoim, nuts, tem gente que é alérgico e não pode comer amendoim. Então, hoje em dia isso é mais cuidado aqui no Brasil também, mas a paçoca faz muito sucesso e é barato, né? E, e os bombons também, algum chocolate brasileiro sempre é bem-vindo. Mas obrigada, Cibele, por ajudar a lembrar de tantas coisas importantes que eles podem levar na bagagem, né? Um flyerzinho ou pelo menos ter o link, mostrar que vocês estão antenados na tua home institution. My home institution is in the state of Paraná, lá, 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 lá. Daí leva alguma informação do teu programa, do teu curso e tudo mais. E aí agora eu estou vendo aqui todas as informações, eu vi que o Luiz Alexandre trouxe algo muito importante, que é realmente a questão da bagagem, como vocês têm traslado, né? De novo, sentimento de grupo, pensamento de grupo. Quantas mil malas cabem no truck, né? No shuttle? Vocês vão receber
um shuttle, né, que vai levar vocês, então não dá para levar muita coisa, né? E, e o pessoal que está saindo, ó, medicamentos, ótimo, tem que ver isso, porque, gente, lá não dá para comprar nada sem receita. Por isso, medicamento a longo que vocês tomam mais tempo, né? Esqueci o nome, uso contínuo, leva já com a receita junto, tá? Se for o caso. Leva, deixa a receita junto e leva para as 6 semanas. E não dá para sair comprando coisas, claro, a aspirina vai ter, tem coisas, né? O drugstore você vai lá e compra. Mas foi bom quem colocou isso aqui. Você, Cibele, obrigada. É sempre bom ter essas informações aqui. E eu acho que é isso. Vocês ficaram muito quietinhos. Vou dar. Eu sei que está todo mundo aí tentando fazer outras coisas junto, mas assim, eu vou colocar meu e-mail aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa, quiserem conversar antes, eu estou super à disposição. Eu queria trazer mais a questão da interculturalidade, é algo tão complexo. Queria dar mais toques assim, mas eu acho que vocês vão tranquilamente ter uma experiência maravilhosa, mas eu estou aqui à disposição, se quiserem alguma outra informação, alguma outra dica, tá? Eu fiquei encantada olhando ali Staten Island, vai ser muito bacana o programa de vocês. Procurem olhar os museus antes. Eu falei para alguns de vocês lá, quando vocês vão fazer um field trip para Washington, D.C., que é muito legal. Tem o Smithsonian Institute, tá? Tem um mall que eles chamam, onde tem vários museus, é tudo gratuito. Então, procurem pesquisar um pouquinho antes para ver o que vocês gostariam de ir, para não perder tempo escolhendo lá, né, para entrar. E vai ter, nossa, a programação está muito bacana. Eu espero que vocês aproveitem bastante, sejam bem proativos e participem sem medo e possam também depois contar para a gente, né, como é que foi a experiência, para os seus colegas, né, a Cibele, a Helena, eu sei que depois trazer isso, né, contribuir com ideias e coisas que possam sensibilizar mais pessoas, né, os alunos, Uhum. a gente tá, eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido nesse sentido. Certo? Sim. Muito. Annelise, Oi, oi, diga, diga. Helena, desculpa te cortar, só para aproveitar o gancho que a Annelise deu a respeito disso, e também o que foi comentado antes, eu acho que está muito claro para todo mundo, né? Todos vão representando o Estado do Paraná, né? Além das suas instituições, o Estado do Paraná, e carregam consigo um compromisso muito grande, que é de contribuir para que esse projeto seja perpetuado, né? Para que outras edições tenham. Então, o sucesso de vocês vai ser também o sucesso de quem vem depois. Então, vai ser, claro, vai ser uma ação, uma mobilidade importante para a Sim. vida de cada um, para as suas instituições, para o Estado do Paraná, mas também para a sustentabilidade do projeto. Então, eu acho que isso é muito importante frisar. Esse é o grande foco. Embora o governador falou, e foi muito interessante a fala do governador, dizendo do que ele vislumbrava com esse projeto, né? Para além também da questão acadêmica em si, a questão intercultural, né? A questão da vivência dos alunos. Então, há um desejo do governo de que aconteça como no Ganhando o Mundo da educação básica, né? Tenhamos no ensino superior, o que é muito importante e muito enriquecedor para toda a internacionalização do Estado. Bom, dito isto, eu quero dizer para vocês que nós teremos que ter muita responsabilidade com tudo que nós fizermos e nós precisamos ter uma organização muito grande. Eu vim na viagem falando com a Cibele, com a Maria Clara, e até a Maria Clara deu uma ideia muito boa. E aí, claro, a gente. Em seguida, eu vou escrever algumas regras de conduta, algumas coisas mais formais para vocês, para a gente ter alguns acordos, né? Desempenhando esse papel que nós teremos, eu e a Cibele, com vocês. Mas já adiantando alguma coisa, nós temos que ter muito organizado tudo que nós fizermos, tudo que vocês fizerem de atividades, terem os registros muito bem organizados, sejam fotográficos, sejam por vídeo,
E relatos, desde já eu quero pedir para vocês que tenham relatos de tudo que for desenvolvido, porque diariamente nós vamos compilar esses relatos para gerarmos relatórios. Isso está, inclusive, no projeto, já previsto como resultados do projeto, são esses relatos, e vai ajudar vocês depois também, porque vocês serão convidados e convocados para apresentar as experiências nas suas universidades ou até em outras universidades do que É vocês vão verdade. desenvolver lá. Então é importante que vocês já vão organizando um portfólio de vocês e que vão compondo diariamente as atividades que serão desenvolvidas, tá? Já adiantando uma coisa que nós teríamos uma reunião em seguida, mas vai aproveitar o ensejo, também vai ficar gravado, eu acho que é um recado importante aqui, tá bom, gente? Muito bom, Adriano. Eu pus ali em inglês, gente. Eu adoro recomendar isso para os alunos. Journaling. Eu sei que os dias vão ser intensos, mas procurar anotar cada dia as coisas, os highlights do dia, seja da aula, seja das visitas, né? Quando vocês estão no transporte ali, talvez dizer, ó, hoje o ponto forte foi nesse laboratório de pesquisa que a gente visitou, tal coisa, que eu descobri que a gente tem similar no Paraná, ou algo que a gente pode levar para o Paraná, enfim, anotar. O journaling tem um lado pessoal, que é legal, que você pode pôr, mas também como report, né? Reportar, como o Adriano falou. Isso vai ajudar vocês a compilar informações que vão contribuir para o pós-programa. Muito bom. Eu me interrompi aqui, eu acho que a Helena ia falar também. Please, Helena, go ahead. Então, na verdade, eu ia te agradecer, Nelise, agradecer imensamente aí pelo seu tempo, a sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco. A gente sabe que você tem, né, uma agenda, né, super atribulada, então foi, né, muito importante para nós, né, você se disponibilizar para conversar, apresentar várias questões muito importantes, né, que já os estudantes precisam estar preparados desde agora e que envolve todo esse processo, né, para entrada, para lembrar, né, gente, o visto ele não garante a entrada, né? Isso tudo depende ali no aeroporto se o agente de imigração de fato vai, né, com a cara de vocês, vai deixar vocês entrarem, digamos assim. Ou seja, é um momento ainda muito importante que merece muita atenção, muito cuidado, né? E muita organização e planejamento desde já. E lá, naquele momento, também sempre estar junto com todo mundo para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Uhum. Isso mesmo, Helena. Isso eu não alonguei nisso, mas, gente, na hora que vai para a imigração, que vocês saem do avião, aquela coisa toda, né? Aí, quando chegar na fila, já fica com o passaporte na mão, os documentos, vocês vão ser chamados um a um. Mas é bom estar meio próximo, assim, e não fala nada, tá? Vocês entregam e só respondam. Respondam o que ele perguntar. E ele pode perguntar, do you study in Brazil? Yes, I'm here just for a 6 weeks program. Procura pensar como vai responder, quando que você volta, geralmente, tá aqui, onde é que você vai ficar? Pode dizer, it's sponsored by my government, it's an exchange program, e essa coisa toda, deixar muito claro, né? Isso é bom, Helena reforçou mesmo. O visto te permite entrar no país, mas quem deixa você ficar é o Immigration Officer, tá? E não precisa ficar preocupado, não. Só responde objetivamente as perguntas dele e entrega os documentos. E ele vai dizendo o que ele quer saber, ele pergunta, tá bom? Vai dar tudo certo. Uhum. Muito Obrigada bom. É um novamente, prazer, Nelise. Helena. Foi Obrigada ótimo. por tudo, né? O Educate USA tem nos ajudado, pessoal, desde o processo ali de elaboração do programa, de definição da instituição, né, para a qual vocês estão indo. Então, é uma parceria aí já de muito tempo e com esse programa tem se reforçado mais ainda. Então, muito obrigada, Nelise, a você e toda a equipe, né? A Bruna, que estava aqui conosco, todos que estão aí nos auxiliando. Obrigada. Eu que agradeço, é um grande prazer. E agradeço em nome do Education USA e agradeço ao time, né? Eu sempre nunca deixo de falar, o time, a Helena e a Gisele, e esqueci o nome da outra moça que está com A Ana. a nossa Ana, e todo mundo, a professora Cibele, Adriano, o rapaz que saiu, o Luiz, né? Alexandre, O Alexandre, Luiz Alexandre,
enfim, são várias mãos, né, trabalhando. E vocês também, meninos, estão de novo de parabéns, né? Muito bom. A gente tem muito orgulho do que vocês conquistaram e é just the first step. Vai ter muita coisa para frente, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada por ficar até o final aí. Beijo. Obrigada, Obrigada. Nelise. Tchau. Obrigada, pessoal. Até Obrigada. mais. Tchau, Até. pessoal. Safe Tchau, pessoal. travels. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.